Daniela, começo por si. Sabemos deste encontro, Trump vai até à Flórida para se encontrar cara a cara com Zelensky. Exatamente, Zelensky vai à Flórida para se encontrar com Trump. O que é que podemos esperar deste encontro e o que é que é mais importante para o presidente da Ucrânia conseguir alcançar nesta reunião com o presidente norte-americano? Olá, Débora, boa tarde para quem nos vê e ouve. Muito pouco, acho que podemos esperar muito pouco, como é de resto aquilo que os ucranianos esperam. Talvez não a maioria, mas uma fatia significativa dos ucranianos não tem muita esperança neste plano, nem no encontro do próximo domingo, desde logo porque os últimos meses têm convidado a vermos no processo negocial que tem estado a ter lugar nos últimos tempos como uma situação algo paradoxal em que quem invadiu, portanto a potência agressora, não é pressionada a ceder e a potência invadida é constantemente convidada a compromissos, como de resto Zelensky continua a ser. E portanto, e depois a somar a isso a situação da mediação dos Estados Unidos, que é altamente enviesada, como sabemos, para o lado dos russos e não tem contribuído precisamente para essa pressão sobre a potência agressora, e nesse sentido a diplomacia que estamos a ver a ter lugar e que de facto que é importante que exista, ela no fundo não está a ser equilibrada, não está a ser imparcial conforme seria desejável e portanto nesse sentido também não vai produzir acordos que sejam muito justos e em particular para a Ucrânia não vai produzir nada que seja especialmente atrativo e que possa simultaneamente servir para aquilo que são as exigências naturais da Ucrânia, como também para aquilo que são as exigências maximalistas da Rússia. E é por isso que os ucranianos, uma boa parte deles não vê neste encontro nada de especial para o processo negocial e porque também aquilo que vai acontecer no domingo é a reunião de dois líderes que não estão a negociar a partir do mesmo pé de igualdade, não é? Aquilo que estamos a ver é um líder que vê o seu país invadido a tentar não só alcançar a paz, mas conter as pioras do desastre geoestratégico que já está a acontecer no seu país. E um outro líder que não está assim tão interessado numa paz efetiva e justa, está assim interessado numa paz rápida e sobretudo mediática, que está a negociar a partir de uma posição muito confortável, não é o seu país que está em guerra, ainda por cima está separado do continente europeu por um oceano, e depois é um país que também tem aqui uma certa uma dose de amizade com a potência agressora que faz com que também a mediação não consiga fazer muita força no sentido de chamar Putin e o Kremlin à atenção para a necessidade de reduzir um conjunto de exigências que não são só maximalistas, são também elas absurdas, porque não é a Ucrânia que tem que ser convidada a ceder, mas sim a Rússia que tem que ser convidada a devolver aquilo que roubou e que tomou por via de uma guerra que não tem cabimento e por via de não só de uma guerra que não tem cabimento, como de uma forma de fazer guerra que também ela não tem cabimento e que não se encaixa nos moldes do direito internacional e do direito de um Estado fazer a guerra. João Albuquerque, há novas informações que acabaram de chegar à nossa redação que dão conta de que Zelensky diz que está pronto para dar luz verde a este plano se a Rússia concordar com cessar-fogo. A questão é se, do teu ponto de vista, há alguma expectativa real de que a Rússia vá aceitar o plano tal como ele está agora em cima da mesa. Olá, Débora. Olá, Daniela. Espero que tenham tido um bom dia de Natal. De facto, a Daniela já deu aqui algumas pistas e deu aqui algumas indicações com as quais eu concordo, em particular com o facto de eu acho que as nossas expectativas em relação a este encontro deverem ser baixas, não só pelo caminho que Donald Trump tem feito ao longo de todo este percurso, com avanços e recuos, mas sempre na hora final dando muito mais a mão a Vladimir Putin e às pretensões russas, fazendo eco daquilo que são as pretensões russas e forçando Zelensky
de certa maneira, a subordinar a sua vontade àquilo que é a vontade russa, como também pela proximidade que tem demonstrado em relação ao Kremlin e a toda a cedência que tem sido sempre feita, sempre que a Rússia, de certa maneira, mostra um pouco mais as garras. Eu recordo que já em vários momentos ao longo destes últimos anos deste último ano da administração Trump, sempre que houve uma intenção de Donald Trump de se afastar do Kremlin, Vladimir Putin deu sempre um passo no sentido de mostrar que estaria próximo de sentar à mesa das negociações para no último segundo nunca aparecer, nunca comparecer e de certa maneira recuar. Portanto, e o que é certo, João, desculpa interromper-te, é que Moscou ainda não se propriamente pronunciou sobre aquilo que está agora em cima da mesa. Claro, eu acho que não há aqui nenhuma novidade relativamente às linhas vermelhas que ambos apresentaram. Eu não consigo perceber de que forma é que a Rússia poderá aceitar este cessar-fogo sem que haja garantias de que a Ucrânia poderá ceder o território, que é aquilo que a Rússia, numa última instância, ambiciona, não só o território que conquistou agora, mas também aquele que já tinha consolidado em 2014 e, portanto, o acesso a toda a Crimeia e a manutenção de grande parte do território que conquistou da Ucrânia, e eu não percebo como é que a Ucrânia poderá efetivamente vir a ceder parte desse seu território, ou como é que Zelensky poderá preservar o apoio da população ucraniana fazendo essa cedência territorial. E, portanto, eu continuo a achar que Donald Trump não é um mediador certo para este conflito. Obviamente os Estados Unidos têm uma importância extraordinária pelo apoio militar e financeiro que podem providenciar, mas não é um honest broker, não é um mediador honesto entre as partes, porque mostra, obviamente, um viés e uma parcialidade em relação a uma delas. E, portanto, eu acho que neste momento, e sobretudo depois do último Conselho Europeu, em que a União Europeia conseguiu, num momento talvez dos mais difíceis ao longo destes últimos 4 anos, avançar para uma solução que permite continuar a apoiar a Ucrânia nos próximos 2 anos, está na altura da União Europeia ter um papel mais interventivo também na mediação, como forma de garantir que pelo menos o cessar-fogo pode ter condições para avançar. Sem isso, eu não vejo como é que este encontro entre os líderes americano e ucraniano pode produzir qualquer tipo de resultados mais concretos, apesar das expectativas que agora Zelensky parece ter indicado que possa haver. Daniela Nunes, mas de facto sinais reais de uma aproximação russa à ucraniana parece não haver por enquanto. Sim, nem por enquanto, e eu julgo que também, enfim, esta é sempre uma leitura algo ingrata de se fazer e de se dizer, porque é sobretudo pessimista, mas quer dizer, mas de facto a Rússia não tem oferecido sinais de querer sentar-se à mesa para negociar sem ser através deste mediador, muito em particular, que são os Estados Unidos, precisamente pelas razões que eu e o João estávamos aqui a elencar, porque de facto há um viés que os Estados Unidos não tentam esconder e há uma pressão para o realismo associada à necessidade de... E Daniela, desculpa interromper-te, mas estamos aqui a receber mais informações sobre aqui uma comunicação de Zelensky que diz que este cessar-fogo tem de ter pelo menos 60 dias, para complementar a informação que dávamos há pouco aos nossos espectadores. Sim, eu julgo que essa informação, o que vem aqui acrescentar é que Zelensky está disponível para um acordo um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu no Médio Oriente, portanto um acordo faseado, sendo que numa primeira fase aquilo que ambas as partes almejam alcançar não é propriamente uma paz efetiva, uma paz sólida, mas antes uma espécie de um armistício, o que chamamos aqui comumente um cessar-fogo, para que as hostilidades cessem no terreno e seja possível conversar não sobre uma guerra, mas sobre enfim, um ambiente muito mais pacificado. Mas o que eu estava a dizer também é que há um convite à pressão para o realismo, no sentido de chamar a atenção dos ucranianos para a necessidade de ceder perante a lei do mais forte, que é obviamente uma pressão que recai sobre a Ucrânia, e há um convite a uma certa tolerância estratégica por parte dos Estados Unidos que recai sobre a Rússia. Nesse sentido é que eu creio que a diplomacia que aqui está a acontecer e a mediação que aqui está a acontecer em nome dos Estados Unidos é francamente desequilibrada, porque os Estados Unidos, é verdade, já na pessoa de Biden, mas e agora também nos últimos 12 meses na pessoa de Donald Trump, falam muito em fim da guerra, na necessidade de acabar com a guerra, que é altamente prejudicial para ambas as partes, mas não definem com clareza que tipo de paz é que de que tipo de paz é que a Ucrânia precisa
e também que cedências é que a Rússia precisa de fazer. Portanto, nunca chamam a atenção da Rússia, pelo menos publicamente, para a necessidade de ajustar as suas exigências maximalistas àquilo que é uma lógica de a Ucrânia não ter provocado de forma nenhuma esta guerra. Em relação ao plano em particular, só para acrescentar, o problema não é o plano de Zelensky, não são estes 20 pontos que até do ponto de vista jurídico, quer dizer, são perfeitamente consistentes e estão perfeitamente em conformidade com o direito internacional. O problema é esta insistência contínua, em particular por parte dos Estados Unidos, de acreditar que a Rússia está disponível para negociar, ou se só está disponível para negociar com americanos, que sabe que são um mediador muito alinhado com os interesses do Kremlin e até bastante com uma posição bastante amistosa em relação a estes interesses russos. E a Rússia depois, por outro lado, também não quer ceder perante o que for a mediação dos Estados Unidos e as exigências dos Estados Unidos no contexto desta mediação. A Rússia quer claramente, como também estava a dizer o João, uma vitória estratégica no Donbass, quer tomar conta de toda a zona da Crimeia e de toda a zona leste da Ucrânia para começar a reconstruir um mapa, não diria soviético, mas imperial, portanto do tempo do Império Russo, para começar a reconstruí-lo no sentido de avançar a Europa de Leste fora. João, os Estados Unidos acabam por ficar ligados a este plano apresentado por Zelensky, ainda com muitas linhas vermelhas para a Rússia. Até onde é que pode ceder o Kremlin? E para fecharmos a nossa análise. Eu diria que há aqui dois fatores que acrescentam àquilo que a Daniela disse. O primeiro é que Zelensky, de certa maneira, percebeu um bocadinho a psicologia trumpiana, não é? E, portanto, é importante ir dando estes sinais de que está disposto a avançar com a possibilidade de um cessar-fogo, sabendo de antemão que é difícil que a Rússia venha a aceitar e, portanto, colocando o ónus na Rússia de não ser a Rússia a aceitar as condições para um cessar-fogo. E o segundo fator está a fazer um bocadinho aquilo que Trump tem feito ao longo dos últimos tempos. Exatamente, e o segundo ponto é julgar um pouco aquilo que é a grande aspiração de Donald Trump, que é ser um grande mediador da paz e obviamente o Prémio Nobel da Paz estar no seu horizonte e, portanto, julgar um pouco com essa ideia de que é possível que Trump possa ser alcançar de facto a paz entre os dois países. Eu não vejo que isso seja possível pelo aquilo que a Daniela disse, mas também porque não vejo que o Kremlin ou que a Rússia esteja numa situação de fragilidade militar e que sinta pressão desse ponto de vista, nem tão pouco que as sanções económicas estejam a fazer um efeito de estrangulamento que se esperava, pelo menos com a eficácia que era desejada. E, portanto, enquanto a Rússia continuar a ter a sua capacidade militar intocada e com capacidade de avançar no terreno, mesmo que seja a um ritmo muito lento, continuará a causar desgaste à Ucrânia e a não ver necessidade de avançar para qualquer negociação de paz, na medida em que se continua a considerar estar na mão de cima e com isso ter vantagem estratégica sobre a Ucrânia. Muito bem, João Albuquerque, Daniela Nunes, obrigada pela vossa presença e até à próxima.